Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta terça-feira aconteceu o jogo que faltava, da quarta rodada do grupo A4 da Série D. O ABC aí que muita gente imaginava que conseguiria a vitória, e iria disparar na liderança, acabou empatando com o Central de Pernambuco num incrível 0-0. Eu falo incrível porque no vídeo de hoje vamos comentar o que foi essa partida, como é que foi a atuação do ABC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Diego Breno e eu sempre gosto de lembrá-los, que não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e, claro, deixa a sua opinião aqui também, se você concorda ou discorda da análise do que foi a partida, enfim, sempre bom a sua participação aqui no nosso canal, tá bom? Agora, sem mais conversa, vamos falar do que foi ABC 0, Central também 0. Antes mesmo desse duelo, eu fiz dois questionamentos que só o decorrer da partida poderia me responder. A primeira era para saber se o ABC iria manter a mesma intensidade, a mesma pegada e, consequentemente, conquistar os 3 pontos para disparar na liderança, ou se o ABC sentiria falta de um dos principais nomes, que foi o Jailson, que foi vendido na última semana. Então, eu fiz esses dois questionamentos e só durante mesmo a partida é que poderia responder. E eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu acho que a segunda foi muito mais respondida do que a primeira. Até porque também em relação à primeira questão, se tinha um pouquinho de expectativa com relação à presença do Meia Lelê, que vinha de lesão e poderia ser utilizado durante a partida. Mas o técnico Francisco Diá optou por preservá-lo e poupá-lo, para ter esse tempo aí tranquilo, para ficar totalmente disponível na partida seguinte, que vai acontecer no próximo domingo contra o Potiguar. E aí o time que foi a campo, pelo menos se imaginava que pudesse ter ao menos um pouco do que vinha apresentando nos últimos jogos. A questão da intensidade, a questão da criatividade, das jogadas rápidas. Mas do outro lado, havia uma equipe que tinha empatado os 3 jogos. E já se imaginava que esse time viria mais cauteloso, viria mais reforçado do seu sistema defensivo. Por mais que o técnico Silvio Criciúma tivesse todo o elenco à disposição. Então, imaginava que o adversário já vinha todo esquematizado e, claro, dependendo apenas de uma bola. E isso foi muito claro, estava muito desenhado do que foi o primeiro tempo. Até porque o primeiro tempo, meus amigos, olha, foi chato. Eu não diria chato, mas assim, foi horrível. Porque, de fato, as duas equipes tiveram muita dificuldade para criar, ficou um jogo muito truncado pelo meio, muitos erros de passe, e o primeiro tempo, como eu sempre digo, foi um jogo duro de assistir. Não que no segundo tempo não fosse também algo de encher os olhos, mas pelo menos o segundo tempo teve um pouco mais de vontade, O ABC teve mais presente no ataque, o ABC criou chances, teve as oportunidades, principalmente com chutes de longa distância, fora da área, e o Central aproveitava os espaços que o ABC deixava, Teve aí alguns erros também da parte do sistema defensivo do ABC, que por pouco o time não tomou gol, mas assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o jogo em si foi muito abaixo do esperado. E aí o que a gente pode falar a respeito exclusivamente do ABC nesta partida? É que o Alvinegro Potiguar, ele teve muita dificuldade de ter aquela jogada no meio, já conhecida, num jogo mais veloz. E aí, claro, a ausência de Jailson, a ausência de Lelê, possibilitou que João Paulo estivesse sozinho, basicamente. Então, houve muitos erros de passe do camisa 10, e isso meio que atrapalhou a ideia de jogo do Francisco Diá. Então, por mais que ele tentasse colocar Berrim, depois Pedrinho no segundo tempo, tentasse dar uma movimentada a mais pelo meio, era perceptível que o ABC usava muito de 2 jogadas. Ou da bola aérea, que muitas vezes cruzava e não tinha ninguém dentro da área, ou também da jogada individual. E essa foi a parte onde também o ABC teve dificuldades. O Central basicamente se defendia, e às vezes chutão para tentar conseguir um contra-ataque ou coisa do tipo. Mas assim, principalmente nas jogadas individuais,
a gente percebia que quando o jogador do ABC tentava, né, avançar um pouco mais no ataque, ou então criar jogada, e às vezes ele era cercado por 3, 4, até 5 jogadores, fora a linha de defesa. Então assim, foi muita dificuldade do ABC, principalmente as jogadas pelo meio, né? Essa questão da velocidade, da rapidez, quando você tinha o Lele e o Jailson. Então, nesse caso, a opção era o quê? O jogo pelas alas. E aí, a dificuldade também que se teve, né? Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que, pela forma como foi, para mim, pelo menos, o empate foi justo. E aí, torcedor BCDista, o que é que você achou da atuação da sua equipe? Será que o time foi mal assim? Será que o empate foi justo mesmo? E se Lele tivesse em campo, a história seria diferente? Deixa sua opinião aqui, é muito importante, claro, como eu sempre digo, até mesmo para saber se você concorda ou discorda. E, claro, a sua opinião é o que vai valer também, tá bom? Por hoje é só, é isso mesmo, valeu!